mais um dia de atendimento e comprovando que portadores de dores crônicas não é só a dor em questão, mas sim uma disfunção em todo o contexto do corpo do indivíduo. Eu gosto muito de iniciar um tratamento de dores crônicas, de fibromialgia, de artralgia, mostrando para o paciente o real motivo da dor, que é a disfunção metabólica. Eu gosto sempre de mostrar para o paciente o real motivo. O paciente vem aqui para o consultório e sempre vem com um foco na dor. Porém, eu digo a ele que o ser humano ele é muito complexo. Eu gosto de iniciar mostrando para o paciente que somos, de uma forma mais lúdica e prática, somos como uma caixinha. Aqui é como se fosse o ser humano. Eu gosto de mostrar isso muito para o paciente, que isso aqui é o ser humano que eu estou vendo. Isso aqui sou eu, é você. E essa caixinha fica em cima de 3 pilares. Um pilar físico, um pilar químico e um pilar emocional. O pilar físico seria o nosso corpo, os órgãos, os tecidos. O pilar químico seria o sangue, vitaminas, sais minerais, hormônios. E o pilar emocional seria as nossas emoções, o nosso intelecto. Isso precisa dos 3 em equilíbrio para poder o funcionamento do corpo estar bem. Porém, para termos saúde, além desse contexto, dos 3 pilares e desse indivíduo que eu estou vendo, precisa da relação entre o ser humano de fora com o ser humano que há dentro de cada um de nós. A neurociência mostra hoje que a disfunção emocional gera um desencadear de desequilíbrios hormonais. O principal hormônio a ser desencadeado é o cortisol e a adrenalina. Cortisol e adrenalina são hormônios que temos no nosso corpo. A gente precisa disso. Porém, o nosso organismo ele entra no estado de alerta contínuo pelo desentendimento emocional, pelo excesso de estímulo emocional durante o dia. E isso vai elevando o cortisol e a adrenalina e vai desencadeando todo um processo. Esses hormônios são elevados quando há um descontrole emocional. E esse descontrole emocional acontece quando, na nossa linha de história de vida, que isso aqui seria o cronos da nossa vida, isso é o hoje, e isso aqui é quando nascemos. Dentro da nossa história de vida aconteceu vários fatores que marcaram a nossa história. Isso diz quem sou eu, isso diz quem é a minha constituição. Porém, em determinados momentos de nossa vida, aconteceram momentos que houve um desentendimento entre esses 2 indivíduos. O indivíduo interno vivenciou situações que não concordou e falou para o indivíduo de fora para responder a isso, a essa ação, a esse estado, a essa relação. Então eu vivenciei uma situação e disse para mim de fora, fale. Por situações sociais do momento, o indivíduo de fora disse, não posso. E isso foi acontecendo ao longo de minha história. Outro momento, faça, não posso. E a cada momento dessa disfunção, desse desequilíbrio, foi aumentando os níveis de cortisol e a adrenalina no meu corpo. Níveis elevados de cortisol e adrenalina começam a desestabilizar um eixo, que é o eixo hipotálamo-hipófise. O hipotálamo seria o HD central do corpo e a hipófise seria a maestra para organizar a distribuição e produção de todos os hormônios que a gente precisa, da maior parte. Quando há uma desfunção dessa comunicação, consequentemente, o organismo não consegue entender o que precisa produzir e aonde produzir. Começa toda a disfunção no organismo daí. Quando começa essa disfunção, apresenta uma disfunção também no estômago, no intestino e no músculo. No estômago, aumenta a produção de suco gástrico pela gastrina e há indivíduos que tanto diminui a vontade de comer como indivíduos que aumentam a vontade de comer.
Isso seria responsável pela disfunção da grelina, que é outro hormônio produzido no estômago. Então, excesso de cortisol e adrenalina no estômago tem indivíduos aumenta a vontade de comer e aumenta o suco gástrico, ou tem indivíduos que diminuem a vontade de comer e mesmo assim aumenta o suco gástrico, causando acidez em excesso, azia, que chamamos de pirose, em consequência gastrite e depois úlcera. Temos que ter muito cuidado com isso. Tudo causado pelo cortisol. No intestino, em consequência, que está tudo ligado, inicia um processo de disbiose intestinal. Disbiose é desequilíbrio do intestino. A disbiose, ela vem pela disfunção de todo esse processo causado pelo cortisol. E outra coisa interessante é que no intestino também é produzido pelo menos de 30% a 40% da dopamina e serotonina que precisamos. Dopamina e serotonina são hormônios de satisfação e prazer. Aí imagina só, um indivíduo que tem uma disfunção por emoção, nível elevado de cortisol e adrenalina, há toda uma disfunção metabólica, tanto no estômago como no córtex, pelo eixo hipotálamo-hipófise, e por consequência diminuição de dopamina e serotonina. Já começa toda uma disfunção. Então isso é para mostrar que não adianta eu tratar só a dor. Eu tenho que tratar todo o mecanismo que está junto, em conjunto, dentro do ser humano.